Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca, professor de Química. Eu vou nesse vídeo contar sobre dois conceitos. Alguns alunos me perguntaram ao longo da semana, pode ser um conceito que cai no vestibular. É um conceito bem específico sobre o sistema gasoso, o tema difusão e o tema efusão. Vou contar a diferença entre eles, a parte teórica, vou dar alguns exemplos de como isso pode cair no vestibular. É bem rapidinho, não vai passar de 5 minutos, no máximo 7 minutos, a gente já matou esse conceito, e um conceito que é um tempo que não cai no vestibular, né? Vamos ficar esperto aí. Bom, primeira coisa é o significado. São termos diferentes, muita gente associa, acham que é a mesma coisa, e não tem nada a ver o parâmetro, a relação entre eles é bem distinta. Por exemplo, a difusão é a capacidade dos gases se misturarem, ou seja, o gás tem uma capacidade de se misturar a outro gás, essa é chamada difusão. Já a efusão é a capacidade de escapar pelo orifício, de escapar pelo buraquinho, certo? Então, a medida de difusão, capacidade de se misturar. E a efusão é o vazamento através de orifícios ou paredes porosas, certo? São propriedades distintas, mas as duas estão associadas à mesma propriedade, que é a energia cinética, certo? Essa energia cinética é aquela mesma que você calcula na física, lá, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, a gente traz para o sistema gasoso através da seguinte equação: energia cinética, 3 sobre 2, vezes número de mol, vezes a nossa constante, vezes a temperatura em Kelvin. Essa associação é a relação da energia cinética. Então a energia cinética tem a ver com o número de mols e a temperatura, certo? A gente pode ver que é diretamente proporcional. Quanto maior o número de mols, maior a energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética também. Então, bem simplesinho. Só que eu não acredito muito que cai no vestibular você substituir valores nessa fórmula e calcular a energia cinética e aí sei lá o que. Mas eu acho que é mais interessante a gente saber o que a gente tira disso. Importantíssimo saber. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. Isso você já viu quando você aprendeu lá atrás os três sistemas, você diferenciar sólido, líquido e gás. Você já sabia que o gás era o mais desorganizado, o mais agitado, etc. Mas uma coisa importante é a segunda propriedade que a gente tira disso. Quanto maior a energia cinética, maior a velocidade de efusão, difusão, certo? Quanto mais agitado, por exemplo, mais rápido eles se misturam, mais rápido eles passam pelo buraquinho e etc, certo? Uma ideia legal sobre diferenciar difusão de efusão. Não é a mesma coisa. Difusão, mistura de gases, efusão, escapa pelo buraquinho, certo? Outra coisa interessante saber é sobre a velocidade de difusão ou efusão. A ideia vai ser em cima das mesmas contas, é a ideia que mais cai no vestibular, com certeza isso é o que mais apareceu. As questões de vestibular Unicamp, FUVEST já cobraram isso há muito tempo atrás. É bom a gente saber alguma coisinha sobre essa situação. E é o que mais cai, vocês vão perceber nas questões, nos exercícios, certo? Importante, vou pegar um sisteminha então, tem dois gases lá dentro, e eu quero saber dos dois, quem tem a maior velocidade, quem tem a menor velocidade de difusão e fusão, certo? Vamos pensar em sistemas separados nos mesmos parâmetros, nas mesmas quantidades, nas mesmas condições, certo? Importante, quando isso acontece, os sistemas são iguais em condições, a gente atinge a lei de Graham. É uma formulinha, repito, eu acho difícil cair substituindo a fórmula, mas o mais importante dessa fórmula é você entender a relação, certo? Não sei se você percebeu, tá V1 sobre V2, raiz quadrada de M2 sobre V1, está invertido. Isso significa que a gente tem que velocidade de difusão ou efusão é inversamente proporcional à massa molar. Significa que se a massa molar pequena, velocidade grande, massa molar grande, velocidade pequena, certo? É isso que vem caindo, é isso que pode aparecer no vestibular. Mesmo assim, é um conceito muito fácil mesmo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tira a seguinte propriedade disso: quanto menor a massa molar, maior a velocidade de fusão. Imagina, por exemplo, gases como hidrogênio, hélio, que tem massas molares ridiculamente pequenas. Você vai ver que a velocidade de mistura e de vazamento é grande para esses gases de massa molar pequena. Hidrogênio e hélio são os que têm a maior velocidade de efusão e difusão. Vai aumentando a massa, chegando em trióxido de enxofre, vai ficando muito pesado, maior massa molar, vai ficando lenta a efusão e a difusão, certo? Uma outra coisa que pode aparecer também é a comparação de dois gases, como eu dei o exemplo, já dei a massa molar lá em cima. Olha o metano, CH4, tem a menor massa, maior velocidade de difusão do que o dióxido de enxofre. Então é bem simplesinho, vai aparecer isso de diversas maneiras em vestibular, de maneira muito fácil, tenho certeza que você vai acertar. Quer ver? Primeira questãozinha, Federal do Rio Grande do Sul, questão teórica, seguinte, falando sobre o balãozinho de festa, balãozinho de aniversário. Olha que fácil de entender esse conceito. Ele colocou assim pra gente, ó:
Um balão de borracha, desses usados em aniversários, cheio de ar, murcha após algum tempo. Muita gente acha que o balãozinho murcha porque esfriou o gás que está dentro, diminuiu a temperatura, diminui o volume. Não é bem assim, né? A variação de temperatura é muito pequena para você considerar que diminui muito o volume. Ocorre um processo que na parede, né, na membrana dessa bexiga, algumas moléculas vão escapando, e esse processo é chamado efusão. Então, o Federal do Rio Grande do Sul já cobrou isso aí também. Certo? Olha um outro jeito que pode cair. Colocou lá 5 gases nas alternativas, 5 gases com diferentes massas molares. Ele quer que você coloque em ordem crescente de velocidade de efusão dos gases. Então, se é ordem crescente de velocidade, começa do mais lento. E o mais lento é o mais pesado. Olha as massas molares. Olha quem é o mais lento. H2S. Então, tem que começar pelo H2S. Olha que simplesinho ficou o exercício. Se começa pelo H2S, já vai ser letrinha E a resposta. Mas vai conferindo. Ó. O2, massa 32, vai diminuindo a massa e vai aumentando a velocidade de fusão. Olha o hélio, é o mais levinho, tem a maior velocidade de fusão. Morreu. A alternativa que indica a ordem crescente de velocidade seria como a ordem decrescente de massa molar, certo? E aí tá bonitinho a ordem, letrinha E. O H2S é o mais pesado, o mais lento, portanto, matou letrinha E. Muito facinho. Eu dei uma caçada na internet e achei uma questão que envolve conta, né? Uma questãozinha legal que envolve o cálculo da velocidade de fusão, certo? Ele fala sobre dois gases, hidrogênio e oxigênio, H2 e O2, certo? E aí ele fala que o hidrogênio tem a velocidade de escapar pelo orifício, né? Velocidade de efusão, então, de 5 litros por minuto, certo? Em pressão e temperatura dada aí fixa, claro. Ele quer saber a velocidade de efusão do oxigênio. Então, olha só que simplesinho. Coloca a lei de Graham, e aí você vai ver que é a velocidade do H2 dividido pela velocidade do O2, inverte raiz quadrada do massa molar do O2 pela massa molar do H2. Beleza, substituindo a formulinha, vai sobrar só a velocidade do O2, certo? Deu 5, que é os 5 litros por minuto, portanto a velocidade vai sair em litros por minuto, certo? E é 32 sobre 2, 32 sobre 2 dá 16, raiz, aí você vai tirar a raiz disso aí, vai dar raiz de 16, vai dar 4, certo? Vai dar 1,5 litros por minuto. Jogar na formulinha, acredito, o vestibular de hoje não tem feito essa parte mecânica de jogar na formulinha e achar o valor de uma letra. Acho que é legal saber que é inversamente proporcional. Que é curioso a gente saber. Era 5 litros por minuto do H2. Como ele é mais leve, tem que ser mais rápido. Então vai que você fez alguma cagadinha na conta, dá para corrigir, né? Você tem que já achar que a velocidade do oxigênio, por ser mais pesado, tem que ser menor, certo? Então você já vai nas alternativas, dá para excluir D e E, por exemplo. Ok? Joinha. E aí vamos então para um outro exercício. Esse exercício eu achei bem legal, porque é a velocidade que você sente o cheiro, certo? Ele tem três frascos nas mesmas quantidades, nas mesmas condições, e esses 3 frascos são abertos ao mesmo tempo. Gás NH3, um outro gás que é o dióxido de enxofre e outro é o H2S, certo? Importante saber as massas molares. Então aqui, ó, certo? O que é mais interessante? A amônia é o que tem a menor massa molar. A pergunta está escrita ali, ó, uma pessoa na sala, a igual distância dos 3 frascos, sente o cheiro na seguinte ordem. Quem lhe cheira primeiro, depois quem lhe cheira segundo, quem lhe sente o cheiro em terceiro. A ordem, a amônia vai chegar primeiro no nariz dele. Menor massa molar, maior velocidade. Portanto, a ordem é a que está escrito no nosso enunciado mesmo, né? Vai dar amônia, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Matou, letrinha B de bola. Certo, pessoal? Eu acho que é um conceito bem simplesinho, não tem muito o que inventar no vestibular, né? Cuidado com as relações disso com densidade, certo? A densidade é o que faz o balãozinho flutuar ou abaixar, né? É importante. Quanto maior a densidade, mais ele desce. Quanto menor a densidade, mais fácil de flutuar, certo? Ele pode misturar com esses conceitos, mas eu acho que o conceito de densidade é um conceito bem mais simples e bem mais famoso também. Você pode encontrar mais coisas na internet do que efusão e difusão. Eu dei uma procurada, tem um ou outro vídeo na internet. Cuidado, tem alguns vídeos com erro de conceito. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. Pode me adicionar no Facebook, é Zeca Química, certo? Manda uma mensagem em box, eu tento tirar qualquer dúvida. Valeu, abraço, bom estudo, boa sorte e bom vestibular no final do ano. Até mais.